Estamos retornando. Deixa eu colocar aqui. Ok. Estão me ouvindo? Gente, estão me ouvindo? Sim. Ó, obrigada. Isso. Joia, obrigada, viu? É porque senão a gente fica na dúvida, qualquer coisinha, né? Às vezes a gente nem percebe. Então, ótimo, obrigada. Vamos dar continuidade, tá? Esse é o slide que a gente parou antes de ir para o intervalo. Chamando a atenção de vocês, que eu estava apresentando os tipos de interação da água, né? Sendo ela uma substância solúvel, agindo ela como substância solúvel ou insolúvel, tá? Então, aqui no copo 2, exemplo de uma solução solúvel, né? Com uma solução homogênea, a gente observa isso no copo, e aqui em duas fases, porque existe uma substância aqui que é insolúvel, tá? Que no caso específico é a gordura, são os lipídios. Eu vou apresentar a vocês, inclusive, como que se mantém, né, essa estrutura lipídica nesse ambiente de água. Olhem só, reparem vocês que aqui, né, nesse é um desenho esquemático, mas ele está muito semelhante, se a gente observar, porque ele aqui tem essa segunda camada, olhem, tá? Justamente como nós temos aqui, ó. Aqui, logicamente, uma camada mais espessa, né? Uma quantidade maior de óleo, mas de qualquer forma dá pra gente perceber. E aqui existem umas bolinhas, né? Que são isso que a gente denomina, essas estruturas vesiculares que são observadas nesse ambiente, que inclusive tem a formação do que a gente denomina de micelas, tá bom? Eu vou apresentar a vocês. Por quê? Quais que são, né? Quando a gente fala que a molécula de água, ela também pode reagir, de alguma forma ela sempre reage, né? Com moléculas que são denominadas de anfipáticas. O que são essas moléculas, tá? São justamente moléculas que apresentam duas regiões, uma região polar, hidrofílica, e uma região apolar, hidrofóbica, tá? Eu vou usar esses termos, eu vou apresentar a vocês e vou explicar o que seja. Então, olhem só, em termos de desenho, que eu acho que facilita para o aluno, né? A estrutura lipídica é um bom exemplo de uma substância anfipática, onde ela tem uma estruturazinha. Lembram daquele desenho, logo do início, quando apresentei a vocês a membrana? A membrana que é constituída por uma bicamada lipídica, né? O lípide, ele é composto por uma estrutura circular, que é polar, e uma estrutura de cauda, que é apolar. O que vem a ser isso? Essa região, né, circular, que também é denominada de cabeça, a gente fala que ela tem afinidade com a molécula de água. Então, por isso que a gente fala que ela é hidrofílica, ou seja, ela tem filia, ela é a água, ela tem proximidade à molécula de água. Em contrapartida, essa região daqui, que é a cauda, ela é hidrofóbica. O que esse termo nos indica? Ela tem fobia à água. E aí eu vou contextualizar, vou chamar a atenção para você, só para poder facilitar, né, vocês guardarem. Reparem, às vezes a gente fala assim, eu não posso brincar com meu irmão, porque às vezes eu chego, né, brincando com ele, chego com um bicho, com uma aranhazinha, pequena que seja, mas só de brincar com ele já arruma, já briga. Por quê? Porque ele tem fobia, por exemplo, fobia à aranha. Fobia significa medo, é fugir, né? Quando eu tenho fobia, por exemplo, de uma aranha, eu faço tudo para não me aproximar daquele bicho, né? Eu tenho medo, eu tenho fobia à altura, ou seja, eu vou evitar ao máximo
subir escada, porque se eu chegar lá em cima e olhar para baixo, às vezes eu sinto até uma tontura, um mal-estar, porque eu tenho medo de estar ali naquela posição. Por que eu falo disso? Porque na hora que eu falo de hidrofóbica, ela, né, de uma forma semelhante a isso. É uma região, tá? Da molécula do lipídio, em que ele foge da molécula de água, tá? E isso acontece de tal forma que aqui, ó, vamos passar para esse desenho aqui, tá? Aqui o autor tá até colocando, tá vendo? Representando pra gente a molécula de água, as estruturas aqui, no caso do lipídio, mas olhem essa estrutura aqui de micela, tá? Micela é essa estrutura circular que a gente fala. Como que eu consigo observar esse material? Percebam vocês que essa região de cabeça, que é hidrofílica, ela está externamente, olha, ela rodeia, ela ladeia de fora a fora essa estrutura. Essa parte de cauda, que é hidrofóbica, que foge da água, ela é observada aqui dentro, tá? Por que disso? Na verdade, isso ocorre porque aqui do lado de fora, olha, eu vou até escrever aqui, ó, H2O. Aqui fora, a letra ficou horrorosa, tá, gente? Existe água. Então, o que acontece com a estrutura lipídica? Aquela região que tem fobia, aquela região que foge, né? Que não tem sintonia com a molécula de água, ela foge e ela fica mais no interior. Eu gosto de fazer uma comparação aqui grosseira, grosseiríssima, mas só para vocês perceberem de alguma forma o que acontece. Não sei se vocês se recordam, hoje em dia é mais raro a gente perceber isso, a gente ver esse bichinho. Mas se lembram daquele aquele tatuzinho de jardim? Aquele cinzazinho, né? Ele é pequeno, ele tá ali, mas se você for mexer com ele, na verdade ele faz uma bolinha, né? Por que eu falo disso? Porque na hora que ele faz uma bolinha, o que na verdade ele expõe é aquela parte externa do corpinho dele que é mais dura, fica para fora. E as perninhas, o corpo interno dele, fica tudo escondidinho para dentro. Na hora que ele faz aquele círculo, né, aquela bolinha, aquilo que é mais vulnerável dele, ele esconde. Bem, logicamente, guardando as devidas proporções, o que eu quero que você perceba é que aqui na micela, o que acontece com a porção lipídica? Aquela porção que foge da molécula de água, que é hidrofóbica, ela se esconde, né? Porque ela fica aqui para dentro, olha, tá? Ela, na verdade, ela foge e expõe aquilo que seja hidrofílico, que é a cabeça do lipídio. Então, isso é uma maneira em que temos a formação de micelas, que são essas estruturas circulares, né, que são observadas, compor ali nesse ambiente de uma solução entre água e lipídio, tá? Bem, aqui, olha, essa representação da mesma forma, né, eu fico tentando colocar aqui imagens para vocês enxergarem esse contexto teórico que a gente tanto fala, né? Percebam, micela é o nome que a gente dá à estrutura como um todo, essa estrutura circular. Nós observamos aqui a região da cabeça, aquela porção hidrofílica, também denominada de região polar do lipídio, né? E aqui dentro, ó, é aquela porção hidrofóbica, que é a parte da cauda. Aqui, o próprio autor do desenho coloca isso pra gente, olha, aquela região de cabeça e a região de cauda que está aqui representada, tá bom? Então, destacando, chamando a atenção para vocês em relação a essa composição, a essa característica, né, de substâncias anfipáticas, porque elas, de fato, elas acabam sendo observadas e fazem parte ali do contexto, da presença de algumas soluções, tá bom? E aqui também eu preciso recordar a vocês que, de forma semelhante, acontece nas nossas estruturas membranosas. Recordam que na unidade 1 eu apresentei a vocês o que era a membrana,
Falei da membrana plasmática, que é o envoltório externo da célula, né? E chamei a atenção de que as nossas organelas citoplasmáticas, várias delas são membranosas, ou seja, são constituídas disso daqui. E eu fiz questão de colocar para vocês esse esquema membranoso, basicamente constituído por lipídio, para vocês recordarem, perceberem que faz parte da composição, inclusive da unidade da formação da célula, compostos como os lipídios, que vêm apresentar a porção hidrofílica e a porção hidrofóbica, né? Então, olha só, percebam vocês aqui, que nesse caso não tem formação de micela, porque existe naturalmente, né, uma proteção. Se a gente perceber, a partir do momento que exista uma bicamada lipídica, né, a porção hidrofílica ela fica mais externa, tanto de um lado quanto para o outro, e aqui a porção hidrofóbica nessa região central, tá bom? É só para a gente contextualizar, para a gente verificar, porque se vocês pegarem qualquer material para estudar, né? Nosso próprio livro didático que está lá no AVA, enfim, sempre faz essa menção e é muito importante que vocês consigam enxergar esse conteúdo, né? Eu acho que o desenho ele facilita para o aluno em termos dessa observação, tá bom? E aqui a gente entra num assunto interessante que eu tenho certeza que todos vocês já ouviram falar, né? Porque olhem só, repara, como que a gente está aqui? Eu apresentei a vocês a água, chamei a atenção da grande quantidade de água no nosso organismo, falei que a água é um solvente universal, que ela se solubiliza com várias substâncias, né? Inclusive com substâncias com diferentes propriedades. O fato é que se o meu organismo tem muita água e tem muitos componentes químicos, logicamente a água ela vai interagir com esses compostos químicos. E aí eu terei uma variação da composição dessa solução, né? Ou seja, dessa mistura água mais esses solutos. Por quê? Muito dependente da quantidade e da natureza desses compostos químicos. E daí, possa ser que eu tenha alguns ambientes aquosos que possam vir a ser considerados ácidos ou básicos. Vocês já ouviram falar isso, né? Tenho certeza. E a gente agora vai ver o que isso significa e o impacto que isso possa trazer para o nosso organismo, tá bom? Bem, se a gente recordar o iniciozinho da nossa aula, eu mostrei para vocês que a água, né, no compartimento do leque, que é aquele líquido extracelular, grande parte da água está composta, né, além do nosso plasma sanguíneo, que é aquela parte aquosa que circula sobre os nossos vasos, né? Por que eu estou falando disso? Porque nesse ambiente onde eu tenho presença de células importantíssimas para a minha saúde, que são as hemácias que transportam oxigênio, que são células de defesa do nosso corpo, né? Um local onde eu tenho um transporte ali de hormônios, enfim, é um local muito importante, né? Esse local, ele precisa ser mantido de tal forma que a quantidade de íons hidrogênio não esteja nem considerado muito, nem considerado pouco, que ele esteja em equilíbrio. É o que a gente denomina de um pH, né? Que eu vou até mostrar para vocês daqui a pouco, esse conceito de pH, essa quantidade de íons de hidrogênio, que esse pH esteja no que a gente chama neutro. Qual que é o valor desse pH neutro? 7,4, tá? Então, o valor, o pH neutro, ele está no valor de 7,4, que é onde é o valor que deva ser mantido o meu e o seu sangue para um bom funcionamento do nosso corpo, tá? Bem, valores aí é porque a gente tem que ter cuidado e quando a gente fala de matemática no nosso dia a dia, né? Se eu falar 7,4, tem gente que vai falar 7,5, tem gente que vai falar que está próximo de 7, tem gente que vai querer arredondar para 8, né? Bem, mas aqui não é assim.
Aqui, 7,4 é 7,4. E eu vou apresentar que permite-se uma mínima variação em relação a esse valor. Se eu tiver alteração desse 7,4, se eu tiver 7,5, se eu tiver 7,6, se eu tiver 7,7, embora matematicamente eu ache que seja pouco, mas isso gera um impacto e um prejuízo ao nosso organismo severo, tá? Da mesma forma para mais, quanto valores menores também, tá? Bem, então essas alterações, é possível ter alterações, mas que seja, na verdade, ideal para o nosso corpo, né, para um bom funcionamento do nosso organismo, as variações têm que ser mínimas, tá? Por quê? Caso contrário, qual o impacto que isso possa gerar? Possa promover, por exemplo, alteração celular, alteração no funcionamento da nossa célula. Possa promover alteração, por exemplo, de enzimas. Enzimas vai ser o nosso próximo assunto. A gente vai apresentar aminoácidos, proteínas e enzimas. E vocês vão ver que elas são muito importantes para o funcionamento orgânico. Tá? A manutenção de um pH, ou seja, do nível, né, de íons hidrogênio no nosso corpo e também até fora, porque às vezes a gente precisa de avaliar isso, né, de substâncias que são produzidas, é o que a gente denomina de sistema tampão. É uma terminologia que acredito que vocês já tenham ouvido falar, né, e que a gente está contextualizando aqui para a importância do corpo humano. Como eu falei com vocês, pH, né, o conceito é justamente o que eu comentei com vocês. É a concentração de íons hidrogênio, lembram? Eu mostrei para vocês que o hidrogênio, ele é H+, ele tem carga elétrica positiva, né? Então, é a quantidade de íons hidrogênio presente na água e nas próprias soluções, que como eu falei com vocês no nosso corpo, a água, ela, na sua grande maioria, ela está sempre associada a novos compostos químicos, então ela forma soluções, né? Existe ali uma mistura. Então, é justamente por isso que é necessário avaliar essa concentração, essa quantidade de íons hidrogênio nas soluções, tá? Como eu falei com vocês, o pH adequado... Oi, pode falar? Você pode explicar o sistema de tampão de novo? Porque eu não consegui entender muito bem, não. Na verdade, o sistema tampão em si, eu vou até explorar um pouquinho mais. O que é sistema tampão? Para começar, você entendeu o que significa pH? Na hora que eu falo pH, Sim. tá? Que é a quantidade de íons hidrogênio. Sistema tampão é um sistema que, inclusive, o nosso corpo tem. O seu corpo tem um sistema tampão, que é o que a gente chama de tampão biológico. O que significa isso? É um sistema que vai ajudar o seu corpo a controlar o pH do seu organismo. Como que ele funciona? Por exemplo, utilizando-se do que a gente denomina de tampões biológicos. Eu vou falar o nome de um tampão biológico aqui, que tem no seu corpo, tem no meu, e eu tenho certeza que você já ouviu falar. Bicarbonato, tá? Provavelmente, vários de nós já passamos um mal-estar gastrointestinal e a gente administrou bicarbonato, né? Tem um gosto ruim, mas na hora que a gente ingere, muitas das vezes ele tende a dar um equilíbrio no meu organismo, no meu sistema gastrointestinal e muitas das vezes eu consigo melhorar. O que acontece? Bicarbonato a gente naturalmente tem no nosso organismo e ele vai agir, né? Isso de uma maneira natural, tem hora que tentando neutralizar. Porque o nosso corpo, embora a gente fale que a quantidade de pH tenha que ser adequado, né, igual o sanguíneo, o sanguíneo deve se manter na faixa de 7,4. Tem horas que o nosso organismo possa ter alteração desse pH. Então, o sistema tampão, que foi sua pergunta, né, é
um sistema que o nosso organismo tem de tentar, é uma tentativa, não significa que ele sempre consegue fazer isso não, mas ele vai tentar fazer com que aquele pH volte ao padrão de normalidade, volte ao que a gente denomina, por exemplo, de neutro, tá? Então, o sistema tampão é um sistema que tenta fazer com que aquele pH que se alterou, que ele possa voltar a valores normais. O bicarbonato, eu dei esse nome, e até depois apareceu, eu estou falando agora por causa da sua pergunta. Ele é um dos tampões biológicos, ou seja, ele é um tampão que o nosso corpo naturalmente já tem. Existem outros tampões biológicos, por exemplo, proteína é um tampão, funciona como um tampão biológico, tá? E assim, por exemplo, fosfato também é um tampão biológico, ou seja, são substâncias que agem tentando neutralizar, tentando agir no meu corpo para que aquele pH que porventura se alterou, quer seja para mais ou para menos, que ele volte ao valor que seja considerado normal. Você fala, Luciene, mas como que é essa operação do sistema tampão, né? Nós constantemente temos alterações no nosso organismo, até mesmo proveniente, por exemplo, de ingestas, tem hora que a administração de alguns medicamentos, porque tudo isso são componentes químicos que acabam sendo absorvidos pelo meu corpo e podendo alterar o pH interno. Então, naturalmente, é como se a gente tivesse mecanismos, né? Soluções, compostos químicos, como bicarbonato, como as proteínas, como fosfato, que vão tentar agir a nosso favor. Então a gente está sempre protegido? Não, quem dera a gente sempre tivesse sempre tudo protegido, né? Há momentos que, infelizmente, esse sistema tampão, esse processo de tentativa de neutralizar, não é o suficiente para gerar, né, aquele valor de normalidade e, consequentemente, me proteger, tá? E aí, às vezes, a gente tem prejuízos ao funcionamento celular, prejuízos funcionais, tá? Olha só, depois até eu vou mostrar, vocês vão ver, eu vou citar esses tampões biológicos. Olha aqui o que eu tinha comentado, né? Essa tentativa de manter o pH dentro de um valor limite que é considerado neutro, que é aquele 7,4. Olhem só, o pH do nosso sangue, ele possa oscilar sem prejuízo entre 7,35 e 7,45. Ou seja, é um limite muito pequeno para que realmente o meu plasma sanguíneo esteja em condições adequadas e não promover danos. Por exemplo, se porventura no nosso plasma o pH ele abaixar mais do que 7,35, eu falo que eu estou em situação de acidose, né? Na hora que eu porventura tenho, no caso, um aumento da quantidade desse pH acima de 7,45, eu tenho o que a gente chama de alcalose. Eu não sei, eu vou até contextualizar só para vocês perceberem. Vocês já ouviram falar que, eventualmente, alguns indivíduos diabéticos possam vir a ter cetoacidose diabética. Isso, inclusive, é muito perigoso e possa levar o indivíduo a coma, tá? Ou às vezes até óbito. Então, só para mostrar a vocês, não vou aqui entrar no universo e nem como, porventura, isso possa acontecer, mas te mostrar quando no nosso corpo a gente começa a ter uma alteração desse valor de pH, quando ele, né, começa a ficar um pH muito ácido, possa gerar prejuízos funcionais e principalmente, que a gente fala assim, as células do sistema nervoso, né? Se essas células elas forem prejudicadas funcionalmente, elas podem levar o indivíduo a coma, a óbito, tá? Só para contextualizar e vocês
diante de algo que provavelmente vocês já ouviram falar, tá? E, inclusive, olhem só, quando os valores, né, possa baixar tanto, né, porque tudo abaixo de 7,35 é acidose. Quando ele abaixa, né, está ali 6,85 até mais baixo do que isso, ou seja, um pH extremamente ácido, é realmente uma situação de levar o indivíduo a óbito, tá? Lembram vocês aquilo que eu falo, que às vezes a gente, na nossa matemática, a gente nem acha que é tanta variação assim, né? Mas para o nosso organismo é o suficiente. O inverso também é verdadeiro. Que inverso? Quando o pH aumenta, quando ele se torna muito alcalino, é o que a gente fala alcalose, né? Uma alcalose severa é quando o pH, ao invés de estar naquele limite de 7,4 ou no máximo estourando 7,45, quando ele está igual ou superior a 7,95, o indivíduo, né, chega numa alcalose celular que gera também prejuízo à função daquela célula. Quando a minha célula perde função, ela morre, ela prejudica o meu organismo e muitas das vezes eu posso até mesmo também evoluir para óbito, né? Porque nós temos saúde, nós temos vida e saúde em função do bom funcionamento orgânico, tá bom? Bem, aqui, ó, mostrar a vocês como que eu sei que uma determinada substância, porque a gente está falando muito do corpo humano, mas, por exemplo, vamos imaginar do que a gente faz de ingesta. Eu ingeri hoje um suco de limão puro, Luciene. Isso é bom? Bem, limão em si, ele é saudável, né? Você fez a ingesta dele puro, maior quantidade? Ok. Só não é indicado que isso seja frequente, né? Por quê? Se você, por exemplo, ali a gente faz uma salada, coloca muito vinagre, né? Bem, é uma substância também ácida. Excessos. Quando a gente tem ingesta, né, excessiva de alguns alimentos, que sejam ou muito ácidos ou muito básicos, né? Eu posso eventualmente causar prejuízo e descontrole ao meu corpo. Então, na verdade, todas as substâncias, elas possam serem avaliadas dentro desse conceito. Se elas são substâncias ácidas, se elas são básicas ou se elas são neutras. Neutras é aquele 7,4 que eu falei com vocês, tá? E aí, inclusive, uma das vias que a gente tem de observar, né? Eu até vou mostrar para vocês, tem uma maneira muito caseira, inclusive, que é utilizando, né, do repolho roxo, porque ele tem cianina. Existem várias substâncias que são conhecidas e que elas funcionam como indicadores. O que é o indicador? É aquilo que indica alguma coisa, não é mesmo? Então, o que esses são indicadores? Eu até tenho uma lista aqui, quer ver? Eu vou mostrar para vocês. Não, deixa, senão eu vou ir muito na frente, daqui a pouco eu vou mostrar. Existe uma lista de substâncias que são indicadoras de pH e que, dependendo, né, da hora que eu jogo aquela substância, por exemplo, no vinagre, ela vai reagir, vai dar uma coloração, por exemplo, uma coloração avermelhada, e vai me indicar que aquela substância seja ácida, tá? Enfim, é por isso que aqui, vocês vão ver, a gente observa, é muito frequente, na hora que a gente quer mostrar que uma substância seja ácida ou básica, normalmente ela vem colorida bonitinho, como tá aqui, tá? Porque a coloração, ela é reconhecida, né, dentro de um protocolo, dentro de uma tabelinha, que me indica se ela é ácida ou básica, ou neutra, tá bom? Olhem só. Uma substância ácida, tá? Um ácido é aquele que vai ter muitos íons de hidrogênio. Então, é aquela substância que tenha muito isso aqui, ó, H+, né? Se ela tem muito H+, ela vai ser doadora de prótons, né? Porque H+, a carga elétrica é positiva, por isso que a gente fala que são prótons. Então, ela vai doar.
Eu tenho muito, consequentemente, o que eu tenho muito eu posso doar. Então, as substâncias ácidas, elas são doadoras de prótons, elas são doadoras de íons hidrogênio. Exemplo, nós temos vários exemplos que eu tenho certeza que vocês já ouviram falar: ácido clorídrico, ácido sulfúrico, né? Todos esses compostos são compostos ácidos. A própria terminologia, né? Ácido sulfúrico, ácido nítrico, né? Então, são nomes que a própria nomenclatura já me indica que elas são substâncias ácidas. E diga-se de passagem, aproveito o exemplo para mostrar e falar com vocês que ácido clorídrico é um ácido, uma substância ácida, que porventura é produzido pelo seu organismo. Sim, se a gente estudar as células que compõem o seu estômago, existe ali células que são produtoras de ácido clorídrico. Uai, Luciene, mas você falou que o meu organismo precisa de manter-se neutro? Concordo. O meu plasma sanguíneo, ele tem que manter-se neutro. Mas existem alguns locais no meu corpo, no seu corpo, que precisam manter-se, às vezes, com um pH diferente. O estômago é um deles. Por quê? No estômago, a gente sabe que nós produzimos ácidos, porque quando eu alimento, esse alimento vai ser estocado no estômago. E ali o estômago, né, vai trabalhar aquele alimento e esse ácido vai agir sobre o alimento, tá? Tem todo um processo, enfim, não quero aqui estender para não complicar. Eu quero só que vocês percebam. No estômago, existe ali células que produzem esse ácido. Ah, faz mal? Não, não faz mal. Se o indivíduo for um indivíduo saudável, ele vai produzir esse ácido. Existe uma proteção natural nas células do estômago que vão evitar com que aquele ácido, né, venha prejudicar aquele tecido. Tá bom? Vocês vão estudar isso direitinho no sistema digestório. É muito interessante e legal de estudar esse processo, tá? Por outra via, até para ilustrar e vocês entenderem, quem aqui sofre de refluxo, né, que é o retorno do alimento nesse conduto aqui que é o esôfago, às vezes uma das queixas muito grandes de quem tem refluxo é uma sensação de queimação, né? Fica difícil de engolir, de deglutir, às vezes tem aquele desconforto, né? Normalmente esse desconforto ocorre justamente porque se eu estou tendo um retorno do alimento para essa região do esôfago, o alimento ele sai do estômago e vem para cá, né? Então ele já vem com ácido. E aqui, essa regiãozinha nossa, ela não tem proteção para esse ácido. Então é por isso que dá aquele desconforto, aquela sensação de queimação, né? E tanto é que a gente precisa de recorrer ao médico, tá? O que eu quero que vocês entendam é que aqui, a minha CMC, eu estou apresentando vocês essas propriedades, né? Mas que, embora a gente veja a água, propriedade, pH, né? Veja todo esse universo, eu estou falando do corpo humano, que vocês vão ver em maiores detalhes em outras disciplinas, né, específicas sobre cada sistema. Mas a CMC, ela está presente, vocês podem ter certeza, na morfo do digestório, na morfo do renal, na morfo do respiratório. Então, na hora que vocês estudam esses sistemas, com certeza o professor, ao explicar o funcionamento desses sistemas, detalhes vão ocorrer ali em função da nossa CMC, tá? Aqui, para mostrar a vocês, olha, o ácido clorídrico, ácido sulfúrico, a própria amônia, né? São todas substâncias ácidas com liberação, são doadores de prótons, né? Esse íon H+ aqui, tá bom? As bases. Eu sei o que é ácido, mas as soluções básicas, né? Quais que são essas bases? Se o ácido doa próton, a base recebe.
O ácido doa, ele tem muito H+, ele doa. A substância base, ela recebe íons de hidrogênio, tá bom? E aqui existem bases que são conhecidas, inclusive eu tenho certeza que vocês já, às vezes até tomaram leite de magnésio, né? Leite de magnésio é hidróxido de magnésio. É uma substância base, tá? Então, ele, né, são compostos que inclusive tem um gosto também não muito agradável, né? Um gosto meio amargo, não é gostoso, não é prazível ao paladar, mas que é característico. Se eu avaliar o pH ali, o pH vai estar aqui 7, 8, 10. Por quê? Eles têm muita hidroxila, né? Que é isso daqui, ó, OH-, tá bom? E olhem, naquela hora, né, que eu falei sobre sistema tampão, veio até a pergunta, e eu citei, disse, olha, mais adiante eu vou falar disso. E eu citei naquela oportunidade, pela pergunta, eu citei as 3 substâncias que agem como tampões biológicos, né? Na hora que eu falo tampão biológico, por quê? Se a gente fizer, por exemplo, uma solução em laboratório, a gente tem como avaliar aquela substância, se ela é ácida, se ela é básica, e eu tenho como fazer com que ela tenha, né, um pH neutro, ou seja, agir como uma solução tampão. Só que no meu organismo não é assim. Reparem, na verdade, a gente não avalia, não é prática, a gente não avalia se o pH do meu plasma sanguíneo está normal, né? Não é praxe isso nosso. Então, o nosso organismo precisa de mecanismos através do sistema tampão, que aí são esses tampões biológicos, de manter constante, né, e adequado o pH interno do meu corpo. Como eu falei e repito, não significa que ele realiza tudo. Ele vai tentar, né? Existem alguns desarranjos, existem alguns prejuízos, às vezes, à minha saúde. Lembra na hora que eu citei a cetoacidose diabética, né? Que o indivíduo possa, inclusive, evoluir para come-óbito? Ora, se o tampão biológico fosse o suficiente para resolver todos os problemas, ninguém ia evoluir para come-óbito, porque o organismo ia resolver. E não é assim, né? Tudo tem limite. O nosso organismo, e isso vocês também vão aprender com todas as demais disciplinas. O nosso corpo, ele sempre tem uma tentativa, ele sempre tem uma maneira como ele vai tentar me proteger. Agora, isso não significa que eu estou imune a tudo, né? Muito pelo contrário. Se assim fosse, ninguém que nascesse ia morrer. Por quê? Estava tudo resolvido sempre, né? Não é assim. Existem limites fisiológicos. Embora exista esse processo, que é o tampão, que é essa tentativa de manter o pH interno adequado, funcional, né, para o bom funcionamento orgânico, ele possa ter falhas e ele tem limite, tá? Como eu falei com vocês, cito novamente, né? O fosfato, as proteínas e o próprio bicarbonato são observados no nosso corpo de uma maneira natural e agem como substâncias nessa tentativa de manter constante o pH do nosso corpo, ok? Aqui vou mostrar a vocês como a gente pode avaliar o pH, tá? De diferentes substâncias. E como eu tinha falado anteriormente, essa avaliação ela é muito subjugada pela coloração. Eu gotejo ali umas gotinhas de uma determinada substância e vou ver que cor que ela vai ficar, tá? E aí, pela cor, eu falo se o pH, igual, vamos aproveitar aqui do desenho. Se o pH é 4,5, se é 5, se é 5,5, se é 6 ou se é 6,5, tá bom? Olhem só. A avaliação do pH, a gente vai avaliar a quantidade de pH que está presente ali naquela substância, né? Se é muito, então a substância é base. Se é pouco, a substância é ácida. Então, é uma avaliação, né? Eu vou conseguir falar se ela é ácida ou se ela é básica, ou então se ela
está no patamar considerado neutro, tá bom? Aqui, mais uma vez, olha em termos de coloração e chama a atenção de vocês. Isso daqui, ó, que está aqui, é repolho roxo, tá? Que eu vou mostrar, até tem um videozinho muito didático para vocês perceberem como que é fácil e como que esse processo de coloração ele acontece, né? Se a gente jogar um pouquinho daquela substância, ela converte, transforma a cor rapidamente, tá? Essa tabela, que é aquele momento, né? Teve um momento aí que eu estava procurando uma tabela, é essa tabela que eu estava imaginando, tá? Olhem só, isso daqui logicamente não é nenhuma decoreba, nenhum de nós sabemos isso de cor, tá? É uma tabela que existe, é padrão, e se porventura a gente precisar, a gente recorre a ela, né? São várias substâncias que atuam como indicadoras e que aí a gente já sabe, se eu pingar umas gotinhas de azul, de timol, e a substância ficar entre o vermelho e o amarelo, significa que o pH é na faixa de 1,2 a 2,8, ou seja, é indicativo de uma substância ácida, né? E assim sucessivamente. Existe o que a gente denomina de indicador universal, que ele, na verdade, consegue te fazer a identificação de todos esses pHs, né? Desde o mais ácido até o mais base, né? Bem, inclusive com a coloração toda já reconhecida. Se eu gotejei o indicador universal e a substância ficou amarela, eu sei que o pH está por volta do número 6, pH 6, né? É o caso, por exemplo, aqui, o que seria mais próximo, é esse tubo daqui, ó, que ele está amarelado, né? Então, seria um pH 6. Existem também aqui papéis que, porventura, possam ser utilizados. Aí você fala, Luciene, eu, né, como futuro fisioterapeuta, eventualmente, eu tenho alguma situação que eu possa precisar de usar, avaliar o pH? Sim. Se você, por exemplo, fizer um mestrado, tá ali querendo avaliar, fez um experimento, querendo avaliar, por exemplo, a capacidade, né, muscular, você administrou um determinado medicamento, se aquilo dali vai melhorar a musculatura de um animalzinho ali de laboratório, né? Imagina o experimento. Se você trabalhar sobre essa linha, você tem que montar, né? Tem que avaliar as substâncias que você for usar e verificar o pH daquela substância, né? Então, eu falo isso porque às vezes é muito comum a pessoa achar que isso está tão longe da realidade dela e que na verdade não é bem assim. Muitos de vocês, dentro da própria físio, podem cair nessa parte experimental, né? Ali para enriquecer, para ter um título, mestrado, doutorado, e possam porventura passar por isso. Olha só, esse papel de tornassol é isso daqui, ó. É um papelzinho que ele vai ser mais azulzinho ou rosinha, e que se você molhar ele numa substância, se ele for azul e se manter azul, é indicador que a substância seja básica. Se ele se transformar em rosa, é indicador que a substância seja ácida. Eu nem sei qual que é o pH. Se o ácido é 6, se o ácido é 3. Eu só sei que a substância é ácida, tá bom? E aqui, logicamente, existem vias laboratoriais de avaliação de pH de uma maneira adequada, né? Inclusive precisa, que aí a gente utiliza do equipamento, que é o pHmetro, tá bom? Tanto ele de bancada, como ele às vezes até de bolso. Depende muito da necessidade, a pessoa pode ir para campo, né? Então, e esse daqui é um videozinho que eu vou passar para vocês, porque eu achei ele interessante, ele é bem ilustrativo, eu vou finalizar, na verdade, a aula com ele. Eu só quero deixar aqui, ó, terminar de mostrar esses slides aqui, porque esse experimento que eu vou mostrar para vocês, ele se baseia nessa observação, de que se eu utilizar aquele material, né, que foi extraído do repolho roxo, porque tem cianina, e aquela substância ficou vermelha ou ficou amarela, então eu tenho a indicação do pH, isso daí é conhecido, tá bom? Eu não tenho que guardar nem que decorar nada disso. Aqui só mostrando a vocês,
né? Porque tem esse reconhecimento, isso tudo é situação que já é conhecida, já é identificada. E aqui eu coloco a título de curiosidade para a gente ver. Por exemplo, eu falei aqui do suco de limão, né? Olha, o suco do limão puro, ele tem um pH que oscila entre 2,2 a 2,4. Olha como que ele é ácido, né? Vinagre, 2,4 a 3,4. Café também é ácido, pH 5. Olha, água sanitária, extremamente base, né? Ou extremamente alcalina, que é a mesma coisa, pH 12,5, tá? A água do mar, pH 8. Amoníaco, a água sanitária, né? Como já falei, ou seja, são todas substâncias bem alcalinas, bem base, tá? Então, agora, vou colocar aqui para vocês. Vou colocar agora, descartar, tá? A gente vai, eu sei que a gente está chegando no nosso horário, mas esse é o tempo certinho. Eu vou colocar para vocês o videozinho, tá? Para finalizar esse assunto aqui. E aí, o Kahoot, na verdade, eu deixo depois, a gente faz uma sessão, né, de perguntas vastas, não só de água, mas eu faço essa sessão para vocês, né? É bom que a gente funcione até como uma revisão, tá bom? Eu vou colocar aqui, deixa eu... uma coisa. Aqui. Só um minuto, deixa eu incluir o som, porque eu acho que tem uma musiquinha. Vou colocar aqui isso, tá? Olhem, preste atenção, é interessante, é básico, bem doméstico e legal, muito ilustrativo. Todo o repolho e ele vai colocar nessa panela, adicionar água e colocar para ferver, tá? Eu falei com vocês que no repolho roxo tem a substância cianina, que ela vai atuar como indicador, né? É um composto que é um indicador de pH. Então, olha, é fácil, coloca ali, adiciona água, prepara a água aqui, translúcida, vai ferver e vai sair depois uma água bem roxinha, bem da cor do repolho. Tá lá, fervendo, né? Vai formar aquele caldo, como eu falei com vocês. É importante que esfrie, né, essa água. Olhem só. Aqui, olha, né? Ficou roxinha aqui pela cianina, por esse constituinte presente no repolho. Isso agora, realmente, depois de esfriar, o que ela vai fazer aqui é adicionar em cada um desses copos diferentes substâncias. O suco de um limão. Reparem que ela vai colocar aproximadamente a mesma quantidade em todos os copos, olha. A gente já viu, né, naquela tabela que o limão é extremamente ácido. Aqui vai colocar água pura. Não, esse é o vinagre, Vinagre. O próximo que vai ser água pura, tá vendo? Deixa eu ver. É isso mesmo. Isso. Água pura. Agora ela vai adicionar álcool. Água sanitária. E o próximo ela vai fazer uma solução de bicarbonato e água.
adicionar aquela substância, né, que é o caldo do repolho, que funciona como indicador. Ah lá, na hora que ela adiciona, olha como que é a mudança da cor. E aí já se conhece, né? Vai compara a cor com o pH e tem a indicação. Os dois que é limão e vinagre são extremamente ácidos, fica até com o corpo próximo. Olha aqui, extremamente básico, né? O alcalino. Olha que cada um ficou com uma cor, né? Por isso que a gente fala, que a gente utiliza aquele protocolo, né? De coloração para observação do material, tá? Gente, e aí a gente chega no nosso horário. Diga, deixa eu ver aqui, Clariane, pode perguntar, Clariane? Oi? Clariane? Ah, eu não tinha tirado do mute, desculpa. Tá Sem falando problema. sozinho aqui. Diga. Eu tenho uma dúvida em relação à urina. Ela é ácida. Essa Sim. coloração dela tem a ver com isso? Tipo, Ó, legal. A nossa urina, ela tem uma variação. Ela é ácida, né? Mas ela tem uma variação, inclusive da sua acidez e da sua composição. Vou dar um exemplo. Quando a gente acorda logo pela manhã, se a gente for ao banheiro e observar, normalmente a nossa urina, quando a gente faz o exame de urina, né? A gente recolhe no pote, a gente tende a verificar ela com uma coloração bem amarelada, um amarelo mais intenso, um amarelo mais ouro. Por quê? É diferente, por exemplo, a gente está em casa, a gente toda hora está no banheiro, às vezes a gente vai até ligando o automático, já está ali. Se você perceber, a sua urina tá um amarelo mais claro, né? Por que essa diferença de coloração? Essa diferença de coloração tem a ver com a concentração. Ou seja, aquela urina logo pela manhã, normalmente a gente ficou a noite toda dormindo, meu organismo produzindo a urina e eu tive o acúmulo daquela urina na bexiga. Então ela está mais concentrada, não só de água, como de outros componentes também, né? Que são os restos metabólicos. Se eu toda hora estou indo ali ao banheiro, na verdade aquela urina ela está pouco concentrada. Então aí ela fica um amarelo mais clarinho. E por quê? Ela vai ter mais água e menos desses materiais aí que ficaram acumulando. Então, pegando a sua pergunta, a diferença da cor da urina ela possa até refletir. Se eu for ali avaliar o pH desses dois tipos de urina, eu vou ver variação, né, do pH. Tem uma tendência daquele amarelo mais ouro ter um pH ainda mais ácido, né? Ele ser ainda mais ácido. Mas de uma maneira geral, toda a urina já é ácida. Ela possa ser mais ou menos ácida. Então, até tem uma diferença de coloração, mas que também significa pela quantidade de material, né? Porque na urina eu tenho água, mas todos aqueles restos metabólicos que eu também tenho que eliminar, por exemplo, ureia, né? A gente precisa de eliminar. Então, isso, pegando a sua pergunta, sim, a diferença possa me ser um indicativo de uma variação de pH, né? Oscilando ali para mais ou para menos ácido. Mas ele é o reflexo do que tem naquela urina, tá? tá bom, obrigada. De nada, Clariane. Mas é isso mesmo, você pegou direitinho a coisa, o feeling, né? Tanto é que na hora que a gente faz exame de urina, eles avaliam a acidez da urina. Ela é ácida? Ela é ácida, mas ela possa ser ácida com pH 2, ela possa ser ácida com pH 3, ela pode ser ácida com pH 4, ou seja, todos esses valores são indicativos de acidez, mas são valores diferentes, não posso ter mais ou menos, depende do que está ali naquele material, está ali naquela urina, ok? Mas alguém, alguma coisa te perguntar, querendo tirar dúvida? Ó,
Agora, de fato, sextou. Fiquem com Deus, tá? Não deixe de me enviar aquela atividade, aquele estudo dirigido. Vários de vocês já me mandou, tá? Mas quem não fez ainda, não deixe de me enviar, tá bom? Já estou finalizando para poder ter o lançamento desses pontos. Tá combinado? Como eu perguntei aqui no início, que porventura chegou, tem alguém que chegou por agora, que não estava sabendo da atividade? Só para me saber? Eu cheguei agora, professora. Bárbara. Então, faz o Sim. seguinte, para vocês, eu queria combinar. Para vocês que porventura você, ou se tiver outra pessoa que às vezes chegou muito pouco tempo, não deu tempo de fazer atividade, não tem problema não. Depois vocês podem me enviar, tá bom? A situação do primeiro período é uma situação diferenciada porque a gente vai recebendo vocês aos poucos, né? Então, eu vou lançar a nota dos meninos que já me entregaram, mas para vocês que porventura não me entregaram ou não conseguem me entregar hoje, depois vocês me enviam que eu faço uma alteração de nota, tá combinado? Tá? Para Bom, vocês não obrigada. terem prejuízo e também não saírem, né, entregando uma coisa simplesmente por entregar. É bom fazer estudando, entendendo o que está fazendo, que é uma boa maneira de estudar, tá bom? Então, quem Tá bom. entregou, quem puder enviar, é muito bem-vindo, né? Porque eu vou e lanço. Mas quem não conseguiu, quem teve maior dificuldade, precisar de mais tempo, não tem problema. Podem me enviar depois, que eu vou aceitar e aí eu lanço a nota de vocês no sistema, para ninguém sair prejudicado. Tá combinado? E obrigada. Beijo para você. Seja bem-vinda, Bárbara. E a todos vocês um bom final de semana. Fiquem com Deus, viu? Tchau, tchau. Tchau, professora. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Tchau, boa noite. Deus. Bom final de semana. Obrigada para Boa vocês noite. também. Tchau. Tchau, tchau. Fiquem com Deus, gente. Bom final de semana. Bom descanso. Sextou. Olha que coisa boa. Obrigada, professora, também. Tchau, Maria Eduarda. Tchau.